Olá! Seja muito bem-vindo à nossa semana acadêmica, Vida Acadêmica Sem Mistérios, com foco no Setembro Amarelo. Eu sou a Mariela de Oliveira Costa, sou jornalista, professora e pesquisadora, sou servidora pública federal. Quero dar boas-vindas para todo mundo que tem interesse na vida acadêmica ou para quem tem pelo menos curiosidade, quer saber um pouco mais, quer conhecer um pouco mais. Eu desde já peço a gentileza para você que já entrou aqui, conta para mim nos comentários se você me ouve bem e se você me vê bem, por gentileza, porque na semana passada eu fiz uma live assim e tive um problema no som, então caso a gente esteja com problema eu fecho e abro uma nova. Espero que vocês me contem aqui nos comentários, tá bom? Já peço também que já contem para mim de onde que vocês são, se vocês são estudantes de qual curso, para que a gente possa ter uma interação bacana, tá bom? Silvinha, obrigada. E Raquel também tá dizendo que tá tudo ótimo, que conseguiu aqui me ver e me ouvir bem. Então, gente, essa semana acadêmica, qual que é o objetivo dela? Eu pensei muito sobre ela no feriado, eu organizei bastante as minhas ideias, né, nesses 3 dias que a gente teve de feriado. E assim, o objetivo principal dela é apresentar para vocês conteúdo que seja útil nesse Setembro Amarelo, sabe? Esse mês de prevenção do suicídio. Vocês sabem, quem me acompanha há mais tempo sabe que eu falo muito, eu bato muito nessa tecla de que existe vida além da vida acadêmica. E assim como eu passei pela universidade, eu me formei, eu passei num concurso público bem antes de me formar no doutorado, que é numa super instituição pública, né, que eu chamo de firma aqui. E assim como eu fiz isso, né, o meu concurso só tinha uma vaga e eu passei em primeiro lugar, sem acabar com a minha vida, sem acabar com o meu casamento, né, mas mantendo meu casamento, minhas amizades, os meus projetos voluntários que eu faço, a minha espiritualidade, enfim. Eu gosto sempre de trazer conteúdos para que você também não perca a sua essência enquanto você está na universidade, enquanto você está se formando pesquisador. Isso não precisa ser uma regra, tá bom? Então, eu há um tempo atrás escrevi para um blog da Unicamp um texto que começava assim, o título era: a formação do pesquisador brasileiro não precisa só ser só choro e ranger de dentes. E aí, esse texto repercutiu bastante, exatamente porque para muita gente liga o estudo, né, liga a vida acadêmica a alguma coisa muito ruim, alguma coisa de muito sofrimento, de muita dor, e, enfim, na verdade o que a gente tem que pensar é que é um trabalho como qualquer outro, que tem dificuldade sim, que exige disciplina sim, exige muito da gente, mas a gente não pode entrar perdido, entrar de gaiato, achando que vai ser fácil, que vai ser... E ao mesmo tempo não pode sucumbir às dificuldades, tá? Então, eu tô desde 2017 no youtube.com/marielaoficial, imagino que vários de vocês já estejam por lá também. Muitos de vocês estavam lá e vieram pra cá, né? E toda semana eu busco trazer um conteúdo que seja novo para auxiliar tanto os estudantes que querem fazer uma pós-graduação, quanto os estudantes que já estão fazendo uma pós-graduação, quanto quem já fez pós-graduação e está querendo voltar, está querendo fazer um mestrado, um doutorado de novo. E também para estudantes que estão no fim da graduação e que estão naquela fase da monografia, do TCC. Então eu busco trazer não uma receita de bolo, sabe? E acho que quem me acompanha há mais tempo sabe. O meu foco é apresentar para vocês possibilidades para que a sua vida acadêmica seja frutífera, seja interessante, seja produtiva e que você realmente conquiste os resultados que você almeja, tá bom? Eu já peço que você, que tá aqui nos assistindo, deixa seu coraçãozinho aqui, se você já gostou dessa ideia da nossa semana acadêmica, pro Instagram entender que o conteúdo é importante e começar a distribuir para as demais pessoas que pediram essa notificação, tá bom? E aí, gente, a proposta dessa semana acadêmica eu vou trazer para vocês 4 diferentes aulas sobre alguns temas que vão auxiliar você nessa caminhada que por vezes é muito solitária. Eu sei porque eu já passei por isso, né? Então, assim, o tema de hoje é como iniciar na carreira acadêmica, né? Eu quis começar falando como é que se inicia.
Mas não serve só para quem tá fora, tá? Serve também para quem tá dentro, para você avaliar como é que foi o seu começo. O que você não fez no começo e tá penando agora. Como é que você faz para poder, né? Vamos recuperar o tempo perdido, tá? Quem tá chegando, conta pra mim aqui nos comentários de onde que você é, que curso que você faz, tá bom? A gente vai fazer uma coisa bastante interativa ao longo das nossas 4 aulas. E coloquem pra mim também se vocês já têm perguntas, comentários sobre o tema, a carreira acadêmica, posição pra vocês, né? Aula mesmo, e puxando os comentários. Tem um monte de comentários, lives, eu sou super... Então, toda vez que vocês me veem que eu tô super pra poder conseguir ler tudo quanto eu falo, enfim. Saibam que eu tô muito feliz e eu faço muito gosto mesmo. Eu acho que eu faço e tento falar muitas coisas que eu queria ter ouvido quando eu tava no doutorado, quando eu tava no mestrado e mesmo na especialização. Bom, então vamos lá. Nessa aula de hoje, onde eu vou falar sobre como começar na vida acadêmica, eu queria primeiro lembrar vocês que a gente tem uma série de mental que pode parte dos estudantes de graduação e de pós-graduação e também quem está tentando fazer a sua, né? Tem um estudo publicado na Nature que eu até dei dele na divulgação da nossa semana, que ele já mostrou pós-graduação, eles têm de enfrentar depressão e ansiedade. E que nem sempre ele é a atenção adequada. E no Brasil, a gente tem tudo feito pelo 2018 dos alunos da sintoma que pode levar ao suicídio. Mais de 4 alunos da UNB respondem. E há sofrimento dos alunos. Dentre as principais fontes de sofrimento dos alunos estavam os prazos, os professores, a grafia e metade dos alunos disse a ansiedade ou depressão era um sintoma que eles tinham. Epa, a Raquel tá dizendo que tá cortando o áudio. Vocês estão me ouvindo? Tá cortando? Deixa eu tentar tirar aqui. Vamos ver se eu faço. O áudio tá... Agora? Conseguem? Veja se vocês conseguem me ouvir. Melhorou? Ah, então, eu tava com meus AirPods, que eu acho que eles sempre são melhores. Mas se por algum motivo tá cortando, né? A gente resolve me ouvir bem um minutinho. Posso continuar. A conexão tá ok. Tá bem? Jeane, querida. Linda, maravilhosa é você. Melhorou, Sara? Tá bom, vamos continuar, gente. Então, essa tecnologia, né, minha gente? Olha o Sérgio! Oi, Sérgio! Gente, Sérgio me deu a oportunidade de fazer o Vida Acadêmica 1 ano inteiro lá na Rádio Justiça. Tenho uma gratidão imensa a eles, sabiam? Bom, vamos tentar de novo aqui. Me contem. Ó, o Sérgio tá dizendo que começou a cortar de novo. Vocês conseguem me ouvir? Por que será que tá assim, hein? Acho que eu vou tentar tirar os comentários momentaneamente para ver se melhora, tá? Em uma outra live eu fiz isso e deu certo. Deixa eu verificar aqui. Conseguem me ouvir bem? Não? Como é que eu faço para desativar os comentários? Ah, estabilizou. O Sérgio disse que estabilizou. Tá bom, qualquer problema de novo, vocês me lembrem aqui, tá, gente? Por gentileza. Então, pessoal, eu tava falando desse estudo da UNB, né? Que mostra... que existem sintomas relacionados à ansiedade, à depressão nos estudantes de graduação, mas também nos estudantes de pós-graduação, sabe? Eles ouviram também mais de 600 pós-graduandos. E os pós-graduandos falavam de uma rotina que mais atrapalhava do que ajudava na pesquisa. Por exemplo, a carga horária muito pesada, dificuldade para dormir. Mais de 70% das pessoas entrevistadas não, né, que responderam o questionário, consideravam que a universidade
mais desmotivava a seguir com o curso do que motivava. E sendo que 15% dessas pessoas pensavam em se matar todos os dias. Então, é um dado muito sério, né? Muito triste, mas que a gente não pode simplesmente esconder. A gente precisa falar sobre isso e dar para os estudantes, dar para os pós-graduandos possibilidades de de fato promover a saúde desses pós-graduandos, né? A saúde física e a saúde mental. E é como eu disse no início, gente, é claro que existem muitas dificuldades na formação universitária, tá? Mas também tem muitas estratégias para que essa fase de formação de um pesquisador, ela não seja só um momento pesado, mas seja um momento de crescimento, um momento de aprendizado. E me incomoda muito o discurso que eu percebo nas redes sociais, de muita gente que só fala da tristeza, do abatimento, tá lá desiludido com a pós-graduação, com os desafios, com as... Tem que lembrar que faz pós-graduação é adulto, gente. Então, a gente precisa, alguns trancos a gente tem que aguentar, né? Eu vejo, às vezes, um discurso meio molenga, assim, de que, tudo tá muito difícil, muito complicado. E aí, quando alguém me manda na caixinha de pergunta alguma coisa assim, eu sempre pergunto assim, e você? Você tá fazendo tudo direitinho? O problema sempre é o outro, né? Muitas vezes. Então, vamos virar essa chave ao longo dessa semana acadêmica que eu proponho aqui para vocês, tá bom? Vejam isso, assim, a vida acadêmica, ela bem administrada, ela pode ser, sim, um momento feliz, um momento leve. Ó, a Regi, minha amiga, tá aqui. A Regi, gente, ó, ela faz nutrição e ela pensa em fazer o TCC nesse tema, ansiedade e depressão, como a alimentação pode ajudar. Foco nisso aí, Regi, porque acho que vai bombar, minha filha. Ó, e aí, então, nessa primeira aula, né, fazendo todo esse preâmbulo, né, para vocês compreenderem um pouco essa realidade, falando sobre como é que vocês vão planejar a sua carreira acadêmica, né, como é que vocês vão iniciar a carreira acadêmica. Quem chegou agora, seja super bem-vindo, já pode colocar aqui de onde que você é, que curso que você faz, se não faz curso nenhum, onde é que chegou, como é que chegou aqui, podem colocar também as perguntas de vocês. E eu, como coloquei no início, é importante vocês entenderem que eu tô falando aqui não só para quem tá fora da vida acadêmica e quer começar, mas também para quem já tá dentro, avaliar como é que foi o seu início na vida acadêmica, exatamente para ver onde que você errou, se tem algum passo aí que você deu e que você precisa reajustar, tá bom? Então eu enumerei alguns pontos, porque também sou igual uma lavadeira que perdeu o sabão, eu vou falando sem parar, né? Enumerei alguns pontos para que a gente tenha uma linha de raciocínio onde eu vou dar para vocês algumas orientações importantes para que vocês planejem bem a carreira. Primeira coisa que você tem que pensar, você precisa entender se você tem vocação acadêmica. O que é isso, Mário? O que é isso? O que é isso? Bom, vocês pensam mesmo, gente, que vida acadêmica é para todo mundo? Sabe? Vida acadêmica vai envolver leitura, estudo, escrita. Presta atenção quando eu falo escrita. Disciplina. Se você não tem habilidade com nenhuma dessas coisas e não quer desenvolver, cai fora. Sendo muito sincera. Porque assim, ó, se você não gosta de ler, não gosta de escrever, não tem o menor interesse em ser disciplinado, pelo menos ali no período do curso, você vai fazer o quê na vida acadêmica? Sabe? Vamos primeiro pensar nisso, assim. Todo mundo vai ter que ir para a universidade, depois fazer um mestrado, depois fazer um doutorado? Obviamente que não, gente. Vida acadêmica tem relação com a vocação de cada um, com aquilo que cada um sabe fazer melhor. E eu tenho um exemplo dentro de casa disso, sabe? A minha mãe, ela é aposentada hoje, né? Mas ela foi uma das primeiras da casa dela a fazer faculdade. Ela fez, na época, chamava-se Estudos Sociais, né? Que era meio que História e Geografia junto. Ela fez faculdade. E na época ela já trabalhava como balconista, sabe? Numa loja em Formiga. E ela aposentou, adivinha como? Minha mãe aposentou como balconista. E ela me falou, minha filha, eu peguei o meu diploma, mas eu vi que eu não tinha condição de estar numa sala de aula. Eu não tinha condição. Não era, aquilo ali não era pra mim. Eu gosto de vender, eu gosto de conversar. E a minha mãe trabalhou mais de 40 anos, quase 50 anos, de pé todos os dias, de 8h30 até as 6 da tarde, dentro atrás do balcão. Isso mesmo. Então, o que eu quero trazer pra você? Que não é demérito nenhum, sabe? Essa coisa de falar assim, todo mundo tem que fazer graduação, mestrado, doutorado. Vamos começar por aí. Não, gente.
Não necessariamente você precisa, para você trabalhar naquilo que vai te dar o seu sustento, que vai te realizar, você precisa ter um mestrado e um doutorado. Assim como qualquer outra carreira, é uma carreira, é específica, não é para todo mundo e não precisa ser para todo mundo, tá? Então, para vocês pensarem, eu brinco isso assim, porque eu fiz mestrado em ginecologia e obstetrícia, né? Mas eu falo assim, gente, mas eu não fiz nenhum parto de nenhuma mulher, porque só de pensar me dá medo. Todo mundo vai nascer para ser médico, gente? Todo mundo vai desenvolver habilidade de medicina, de cirurgia, cardíaca? Claro que não. Da mesma forma que algumas pessoas têm essa habilidade, e esse interesse, esse gosto pela vida acadêmica. Outras pessoas não, outras pessoas vão fazer só a graduação ali e vão para o mercado de trabalho. Outras pessoas simplesmente nem vão fazer graduação, vão empreender, vão fazer aquilo que consideram que é útil, que é interessante. Então, a primeira coisa que eu quero que vocês precisam entender é que não precisa ser para todo mundo, porque não é. Eu não gosto desse discurso de assim, ó, todo mundo tem que fazer mestrado. Nossa, depois da graduação, nossa, porque assim, ó, não faz o menor sentido, entendem? Se você não quer seguir carreira acadêmica, se você não quer ser pesquisador, se você não tem uma profissão que vai te dar um aumento de salário porque você tem o seu título e tal, você vai ficar 4 anos num doutorado pra quê? Tá? Me conta aqui, gente. Conseguem entender meu raciocínio? E aqui não é pra minar o sonho de ninguém, não, pelo amor de Deus, tá? De forma nenhuma. Na verdade, é só que despertar vocês pra isso, assim, por que eu resolvi fazer isso, né? Veja, se você não é curioso, se você não gosta de compartilhar o seu conhecimento, você não gosta de aprender coisas novas, de repente você tem pavor de depender das ideias dos outros pra aprender a elaborar, pra aprender a elaborar a sua, sabe? Se você quer ficar milionário da noite pro dia, cara, cai fora, porque essa não é a vida, tá? Essa não é a realidade, tá? Da mesma forma que, lembra sempre dessa coisa que eu falei, todo mundo vai ser cirurgião cardíaco? Claro que não. Todo mundo vai ser, sei lá, professor? Claro que não, sabe? Eu não gosto desse tal de que acabou a graduação, tem que fazer mestrado. E já contei pra vocês também, que quando eu tava no fim da graduação, falei com uma professora minha, falei, Ana, queria muito fazer um mestrado, porque tô com medo de ficar desempregada. E ela me alertou, ela falou, Mariela, não, você não vai fazer mestrado por causa disso. Você tem que fazer mestrado se você quiser seguir a docência, seguir a carreira acadêmica e tal, se aprofundar na tua área. Eu falei, não, eu queria trabalhar. Ela falou, então você tem que fazer uma especialização, se você quiser fazer isso, né, e procurar um emprego, enfim. Então, assim, pensem nisso. Uma pós-graduação, ela só faz sentido se você quer se especializar na sua área de atuação, sabe? Numa área específica. Eu fiz pós em jornalismo científico, eu amo essa área, gente, mas na graduação eu não amava, eu confesso, tá? Mas, ó, se eu tivesse feito, por exemplo, jornalismo político, jornalismo econômico, talvez eu me frustrasse muito, sabe? E se eu fosse hoje engenheira, ou então física, ou então aeromoça, como eu já quis ser, né, quando eu era criança e vi os aviões passando, um avião para avião, nem pra mim. Sim, eu quis ser aeromoça pra poder andar de avião. Mas eu tenho certeza que eu não seria tão realizada como eu sou hoje, como jornalista, tá? Então, assim, o mestrado, como é que você vai fazer? Mestrado é uma preparação bem básica para você ser pesquisador, né? Onde você começa a aprender sobre método científico, enfim. O doutorado é o quê? Já é um treinamento mais aprofundado, mais pesado, é 4 anos, é um treinamento mais pesado em metodologia de pesquisa, que vai exigir de você muita independência, vai exigir muito mais disciplina, para depois, quando você for doutora, você conseguir ser uma pesquisadora, um pesquisador. E reparem bem, assim, eu gosto de reparar que, geralmente, quem não tem vocação nenhuma sempre questiona todos os processos da academia, acha que banca não precisa, acha que tem o pior orientador do mundo. Eu sei que tem piores orientadores, tá, gente? Eu sei. Mas, para e pensa, onde está o cerne dessas questões? Muitas vezes é porque a pessoa mesmo está lá num lugar que não é o lugar dela, não é para ela estar ali, sabe? E aí, então, tenha maturidade, tá? Existem algumas demandas que precisam ser cumpridas quando você decide ser um acadêmico, trabalhar com a pós-graduação. Se você não se adequa a essas demandas, sabe? Então, meu amigo, você vai ser feliz em outro lugar, fazer outra coisa. Por exemplo, uma pessoa que não gosta de ler, não gosta de pensar sobre o mundo, ela não precisa estar na vida acadêmica, gente, e não tem mal nenhum nisso, tá? Assim, acho que o bom da vida é essa possibilidade de você escolher a sua carreira. Que, diferentemente da graduação, fazer pós-graduação, você já tá bem adultinho,
Você já tá, né? Ninguém faz pós-graduação com 15 anos. Pode fazer lá com 21 pra cima. Então, vamos ter um comportamento de adulto, tá? E é claro, gente, é claro que tem muitas coisas na vida acadêmica que são um pouco obsoletas. Tem muitos protocolos, né? Que podia ser simplificado e não é. Tem... Mas assim, por exemplo, tem gente que fala, que sugere, né, que não deve ter banca. Eu acho que sim, precisa ter a banca, sabe? Mas ao mesmo tempo acho que fazer milhões de disciplinas não adianta muita coisa. Mas enfim, eu fiz todas as disciplinas que eu precisava fazer, porque eu sempre pensava assim, poxa, é um degrau para eu chegar aonde eu quero, né? Então, se é disciplina obrigatória, vamos fazer e vida que segue. Então, assim, pensa nisso. Vida acadêmica tem exigências importantes, como qualquer outro trabalho. Entenda que o seu mestrado, o seu doutorado, a sua especialização, a sua pós-graduação é um trabalho. E mesmo você que está na graduação, está fazendo o TCC, coloque isso como trabalho, sabe? Coloque isso como trabalho. Se a sua chave não virou de que isso é um trabalho também, então você começou errado. Vamos virar a chave hoje, tá bom? Outra coisa que acho que é importante vocês compreenderem. Vocês precisam entender exatamente qual é o seu objetivo de vida fazendo a pós-graduação, fazendo o mestrado, fazendo o doutorado. Já contei aqui pra vocês um pouco o que se espera, né, de cada um desses ambientes, dessas opções de formação. Mas é claro que tudo pode mudar. É claro que você, quando entrou no doutorado, queria muito dar aula, aí no meio tá achando um saco, não quer mais dar aula. Você tem duas opções. Acabe isso logo, que é a opção que eu sempre recomendo para as pessoas. Não deixa o negócio na metade. Acaba logo isso. Faz o que tem que ser feito e acaba e pronto. A outra opção, que não é a que eu recomendo, mas que você é livre para poder fazer, é você desistir e procurar fazer outra coisa da vida. Lembrando que se você teve bolsa, você tem que devolver toda a bolsa que você recebeu. Porque é o mínimo que se espera de uma pessoa honesta, né? Você recebeu uma bolsa para fazer um trabalho, você não vai entregar o resto do trabalho. Então, não me venha com esse nhenhenhen de, ai, mas não tenho condição. Então, querido, você não pode sair. Então, arruma um emprego para poder pagar essa bolsa, tá? Porque eu sou contribuinte igual a você, igual todo mundo que tá aqui nessa live. A gente não é obrigada a pagar para você não entregar o resultado. Ou faz sem bolsa, que é uma outra coisa que eu gosto de recomendar muito para os alunos, assim. Eu recebo muitas perguntas de gente assim, eu vou sair do emprego para pegar a bolsa. Eu sempre penso, você tem certeza? Eu falo, você tem certeza? Porque assim, o seu emprego é algo certo. Será que você não consegue mesmo conciliar o seu emprego com as suas horas de estudo? Gente, não precisa, para fazer um bom mestrado, um bom doutorado, não precisa você ficar 20 horas por dia na pesquisa, não, gente. 10 horas na pesquisa por dia. Eu tenho certeza que se você ficar 1 hora por dia na sua pesquisa, todos os dias, aí nas suas férias você dá aquela engrenada maior, no fim de semana você dá aquela engrenada maior. Você vai me falar, mas eu tenho, como é que fala? Aquela prática laboratorial que eu preciso ficar, né? X horas por dia no laboratório para acompanhar o experimento. Então, tenta pegar algum emprego de meio período, alguma coisa assim. Porque depois que você... A bolsa que você pega no mestrado e no doutorado, ela tem um prazo para acabar. E não necessariamente aquele emprego que você já tinha vai estar lá recebendo te esperando de braços abertos para que você volte pleno para exercer suas funções. Então, pensem nisso, tá? Qual que é o seu objetivo hoje? Sabe aquela conversinha que o povo fala assim, onde você quer estar em 5 anos? Então, você precisa, quando escolhe a sua graduação, a sua pós-graduação, você precisa refletir sobre isso, sabe? Então, assim, não reflete nisso, Mari, reflete hoje. Tá gostando, tá achando legal, tá difícil, mas você entende que faz sentido pra você? Corre, acabe isso logo. E vida que segue, passa pra próxima, tá? Claro, gente, que a pós-graduação, ela pode ser leve, ela pode ser divertida, mas não significa que é fácil, tá bom? Eu trago uns dados para vocês de uma matéria que saiu no Correio Brasiliense, que mostra, assim, como o Brasil está formando mestres e doutores para o desemprego. Isso mesmo. Essa frase é de um professor lá do Centro de Informática da Federal do Pernambuco. Ele se chama Silvio Meira. O que acontece? No mundo, a taxa de desocupação de mestres e doutores gira em torno de 2%. Aqui no Brasil, sabe quanto que é? 25%. Ou seja, 1/4 dos mestres e doutores brasileiros fica desempregado.
tá? E se eu for falar só dos mestres, 35% deles está fora do mercado de trabalho. Tem o mestrado, tá lá, balançando o diploma, esperando alguém te chamar. Então, cuidado com isso. E como é que eu faço? Como é que eu faço para não ficar desempregado? Bom, primeiro você tem que ser muito bom no que você faz. Acho que vale a pena você pensar muito friamente e muito objetivamente qual é a área que você vai fazer o seu mestrado, o seu doutorado, tá? Escolhe uma área, e agora eu não gosto de ser muito romântica, sabe, nessas questões, porque os boletos continuam chegando, mesmo que você seja romântico. Então, gente, comece escolhendo uma área que tenha um mercado, uma demanda de mercado para ela, sabe? O seu tema de mestrado, de doutorado, ele não pode ser importante só para você. Você já parou para pensar nisso? Se você fizer e estudar o que todo mundo está estudando, vai ser muito mais fácil, claro. Né? Você vai ter muito mais referencial bibliográfico e tal, mas não vai ter nenhum diferencial, tá? Para você pensar nisso. Então, quando você for escolher o seu tema de pesquisa, o seu problema de pesquisa, pense também olhando o seu entorno, olhando ao seu redor. Não escolhe um tema só porque ele tá mais fácil para você. A menos que você só queira o título. A menos que você esteja empregado já, o título só vai te dar um upgrade, aí faz alguma coisa que seja mais simples para você, tá? Enfim, eu não sei a sua realidade, mas o que eu tô dizendo é, muita gente escolhe o tema de pesquisa só porque considera que é importante para ele e depois vai perceber que fez um mestrado ou um doutorado que não tem conexão nenhuma com a realidade atual do mercado de trabalho no qual você está inserido. O que você vai fazer? Entendam que ninguém é obrigado a te contratar porque você tem mestrado ou doutorado. Ou te contratar porque você tem... nossa, mas eu ralei demais no mestrado, eu mereço. Então, no mundo real não é assim que funciona. Nem todo mundo... Não é só porque a pessoa rala mais, ela tem o melhor salário. Não. Geralmente quem tem os melhores salários, né? São as pessoas que entregam mais valor para aquela área. Então, pense nisso. Outro ponto que é importante. Não espere que o governo brasileiro te empregue depois que você terminar. Tô fazendo porque depois eu vou passar num concurso público e vai ser tudo legal e maravilhoso. Vocês sabem que um dos motivos para eu fazer doutorado foi porque eu pensava assim, eu vou fazer um concurso depois na UNB. Porque eu quero dar aula, né? Então eu vou fazer. Eu já dava aula numa universidade privada. E aí, mas na universidade privada, pelo menos na que eu estudava, não tinha tantas oportunidades de pesquisa e tal. Tinha muitas boas para os estudantes, mas para os professores não tinha muito para onde correr. Então, eu pus isso na cabeça. Eu falei, eu preciso de um doutorado porque eu quero ser concursada na Universidade de Brasília. E acabou que a minha vida mudou completamente, né? Porque no meio do doutorado eu fiz um outro concurso lá na firma e passei no meio do... E tô bastante feliz ter plano de sair de lá para ir para a Universidade de Brasília neste momento. Pode ser que tudo mude, né? Um dia. Mas neste momento não, porque lá consigo trabalhar com ensino, com pesquisa, com jornalismo. E tô numa equipe bastante criativa, que tirou de mim todos os preconceitos em relação ao serviço público, que eu achava que só tinha gente encostada, esquisita e, tipo, fadada a estagnar. Tá? Então, assim... Não espere que o governo te empregue, tá? Escolhe seu tema, então, pensando na possibilidade de não ser aprovado em um concurso público, naquele concurso público dos seus sonhos. O que você vai fazer? Quais são as alternativas na sua área para uma pessoa que tem mestrado ou para uma pessoa que tem doutorado? Conta pra mim. Nenhum governo do mundo, gente, tem obrigação de empregar todos os doutores que ele forma, não. Todos os mestres que ele forma. A concorrência é alta. Não espere. Não acho que o governo tem uma dívida com você. Eu acho uma graça isso. Eu vejo pós-graduando falando que o governo tem a obrigação. Meu filho, onde é que você mora? Acorde. Da mesma forma que eu vejo muita gente falando assim, a gente teve, né, o atual governo, teve uma série de contingenciamentos de recursos para pós-graduação, e as pessoas falam assim, será que vale a pena fazer? Gente, o governo passa, o seu conhecimento fica. Você tem que fazer uma estratégia que independa do governo. Tô sendo muito sincera e realista com vocês. Não caio nesse discurso de que, o governo... Não. Acordem, tá bom? Então, assim, a Raquel tá dizendo aqui, #Mari traz verdades. Porque, gente, vamos acordar pra realidade, né?
Então, ó, trouxe mais dados para vocês. Tem uma pesquisa lá do Ministério de Ciência e Tecnologia que aponta que em 2014, e eu trago 2014, 6 anos atrás, porque é a mais recente que tem. Assim, pelo menos eu não encontrei outra. Se você encontrar uma mais recente, você traz aqui para mim. Você pode colocar aqui nos meus comentários. Essa pesquisa mostra que em 2014 tinha, gente, sabe quantos? Mais de 445 mil mestres. Sabe quantos desses estavam empregados? Mais de 293 mil. Então, assim, vejam a disparidade, tá? Nesse mesmo período, foram formados 168 mil e 126 mil eram os que estavam empregados. De acordo com a CAPES, né? Já falei para vocês da CAPES várias vezes, é a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, que é do governo federal. Em 2017, gente, foram formados no Brasil mais de 50 mil mestres, mais de 21 mil doutores. No mestrado profissional, foram formados mais de 10 mil. Então, para pensar, como que vai fazer para o governo empregar todo esse povo? Parem para pensar nisso. Faz sentido? Não faz sentido não, gente. Da mesma forma que o governo não emprega todo mundo que faz graduação. Da mesma forma que o mercado não emprega todo mundo que faz curso técnico. Vamos acordar para a realidade. Então, por isso que essa primeira aula minha é para você pensar como é que você inicia a sua carreira planejando. Poxa, mas aí eu vou fazer isso? Onde é que eu vou trabalhar depois? Quais são as opções, tá? E aí eu sugiro muito fortemente que você tenha logo um choque de realidade com quem está na sua área e que já está empregado, sabe? Não entre achando que o mundo cor-de-rosa do seu orientador, que é uma pessoa que talvez seja concursada há 20 anos, que entrou na universidade em uma outra época, vai ser o seu mundo, tá? Tenha um choque de realidade, sabe como? Conversa com os professores de universidades públicas e privadas, tá? Não conversa só com das públicas, não. Conversa com quem está na iniciativa privada na sua área, quem está trabalhando bem longe da academia. Eu tenho uma experiência dentro de casa, assim, meu marido, ele faz mestrado, né? Tá fazendo mestrado, e aí ele trabalha numa multinacional, na área de tecnologia. Então, ele me fala, assim, que algumas coisas que ele lê, né, artigos que ele lê e tal, de acadêmicos da área, não tem relação nenhuma com a necessidade do mercado, mas assim, nenhuma. Tipo assim, tá anos-luz defasado, anos-luz atrasado. E ele fala assim, cara, as pessoas estão perdendo tempo com coisas que a indústria já resolveu há muito tempo. Então, para e pensa nisso. Procure conversar com pessoas da sua área que já estão empregadas, tanto no serviço público quanto no privado. Isso vai te ajudar a refinar o seu tema de pesquisa, tá? Inclusive, vai te ajudar a tomar as decisões. Se você realmente continua nesse tema, se você faz outro, etc. E onde é que eu encontro essas pessoas, Mari? Onde, gente? Bom, no Google. Isso mesmo. Se você está trabalhando numa área, se você é formado em uma área, está na pós-graduação numa área e não conhece ninguém da iniciativa privada, nem do serviço público, que trabalha nessa área, gente, você está vivendo numa ilha. Então, dê um Google. Se você quiser conversar com pesquisadores, tanto no público quanto no privado, tem a plataforma Lattes, tá bom? Então, acordem, tá? Outro ponto que acho que é importante falar para vocês. Quanto tempo que vocês têm disponível para pesquisa? O povo não pensa nisso. Escolhe um tema de pesquisa que precisa ficar enfurnado no campo por 5 meses. E a pessoa tem 4 filhos, tem um trabalho de 40 horas que não vai abrir mão. Gente, sabe, não compara a sua vida com a do colega que tem um papaizinho que vai ter condição de mandar ele fazer pós-doc em Harvard depois, não, gente. Quanto tempo você tem disponível para pesquisa? Conta pra mim. Coloquem aqui nos comentários. Quanto tempo você tem para sua pesquisa? Muito sinceramente. Porque a maior parte, tanto do mestrado quanto do doutorado, eu fiz trabalhando. Eu tinha, em geral, 1 hora por dia e os fins de semana, feriados e férias. Sim. E era isso. Bote aqui, ó. Ninguém tá botando, vocês estão com vergonha, né? Falar, nossa, acho que eu não tenho nem meia hora por dia. Nunca parei pra pensar nisso. Pensem nisso. Quanto tempo você tem disponível para pesquisa? O seu tema é delimitado com base no tempo que você tem disponível, gente. Todo mundo tem 24 horas para pesquisar. Não espere que a sua pesquisa seja igual à do cara que é filhinho de papai,
que papai tá bancando tudo e que é digna a pesquisa dele também, é igual também, só que você vai fazer o mesmo tema, vai se lascar. Simples assim. Vamos pensar como adultos, estrategicamente. Ó, o Brito tá colocando aqui que tem umas 3 ou 4 horas por dia. Raquel tá dizendo que boa parte do tempo dela, ela tem disponível para pesquisa. A G tá dizendo que, ó, ela tem 2 filhos sem escola na pandemia e trabalha 40 horas semanais. O tema dela tem que ser um tema que a coleta de dados exige menos tempo, tá? Dorivaldo tá dizendo que tem 3 horas por dia, tá? E ó, mito, Dorivaldo tá perguntando se ser bolsista não dá mais currículo. Não mesmo. Ó, Valquíria tá dizendo que é bolsista. Trabalha Valquíria, coleta de dados dela, fazer de manhã, de noite, de madrugada. A pessoa que tem 1 hora, não pode ter, tá no mesmo esquema de coleta de dados, de análise de dados, da Valquíria. Entendem? Não significa que a sua pesquisa vai ser ruim, não, gente. Ó, Nardejane tá dizendo 1 hora por dia, domingos. Muito meu caso. Ó, eu tinha pouco tempo no doutorado e eu fiz um doutorado, eu publiquei todos os meus artigos do doutorado, tá bom? Então, assim, não significa que porque você... Viu? Ó, Valquíria, você é bolsista. Não fique pensando que você tem muito tempo. Não dê bobeira, tá bom? Tenha disciplina, porque senão, como bolsista, você vai ser aquele bolsista de prorrogação, que eu falo, gente, quando a pessoa seguiu? Mas, enfim. Ai, desculpa o meu desabafo. Vamos lá. Entenderam isso, então, né? Vocês têm que ajustar. Ó, Priscila tá dizendo que tem 1 hora por dia também e finais de semana. Dá pra fazer um trabalho excelente, tá, Priscila? Só foca nessa 1 hora por dia, apaga as redes sociais, fica por conta da pesquisa, tá bom? Tem um cronograma direitinho. Conta pra mim, assim, qual que é a sua realidade, gente? Vocês já estão me contando, né? Você trabalha e estuda? Você só trabalha? O seu estudo é o trabalho, né? Você aguenta o tranco? Ou você vai sair do emprego para pedir a bolsa e fazer dedicação exclusiva para pesquisa? Vejam, ambas opções têm riscos, tá? E nós somos adultos, então o importante é você escolher aquilo que você quer fazer, tá? E assumir as suas escolhas, tá? Não ficar depois chorando, aí fica aí na rede social reclamando de tudo. Ai, meu Deus, tenham dó de mim. Amor, ninguém te deve absolutamente nada. Na vida adulta a gente faz escolhas que precisam ser pensadas, tá? Vai como a manada, vai como o gado, mandando todo mundo tá fazendo um doutorado, nossa, que é no campo, é um campo imenso de coleta de dados. Vá, se você der conta, tá? Olha, a Valquíria tá dizendo que tá trabalhando na pesquisa enquanto assiste a live. Olha, muito bem, muito bem. E Lucas tá dizendo que trabalha e estuda e conseguiu trabalho antes de concluir o curso. Gente, ele diz que alguns colegas riem quando ele fala para eles fazerem isso. Cara, procure emprego antes de vocês se formarem. Para você. Não espera, lembrem os números que eu falo a vocês, dos milhares de mestres e doutores que são formados todos os anos no Brasil. Você, por mais que o seu orientador fale que você é especial, é um alecrim dourado que nasceu no campo sem ser semeado, então, você, como eu, é só mais um no meio do povo, tá? Então, pense nisso. Como é que você faz a sua escolha, então, né? Para além disso que eu já pontuei para vocês, vocês podem escolher também pela universidade, ou pelo tema, ou pelo professor, tá? Aquilo que for mais viável para você. Pela universidade, você vê o nome da universidade, né? As portas que ela vai te abrir, né? O peso no currículo depois. Gente, eu tenho pós-graduação, né? Especialização e mestrado pelo Unicamp. Eu encho a boca para falar isso demais, gente, porque ou universidade dada, enfim, foi uma conquista muito boa para mim. Muito boa mesmo. Mas eu escolhi, primeiro a especialização, eu escolhi por causa do tema, que era jornalismo científico. Você pode escolher pelo tema também, não precisa escolher pela universidade. Como você faz para escolher pelo tema sua pós-graduação, né? Você vai acessar a plataforma de grupos de pesquisa do CNPq, que você entra lá em lattes.cnpq.br e escolhe por ali qual vai ser o seu tema, tá bom? Você digita um tema, vai achar uma lista de grupos de pesquisa, de professores, e assim também você acha os seus professores. Escolhe, é uma forma, né? Você escolheu a pesquisa que você vai fazer, como é que você vai fazer? Pelo professor, pode ser. Por exemplo, se você conhece alguém que já foi orientado por essa pessoa, que teve uma boa experiência, se é alguém que é alinhado com seus objetivos, com seus valores, né? Porque tem professor, gente, que só aceita o aluno se ele for dedicação exclusiva. Você tem que topar, se você quer com esse professor, né? Pra mim, eu acho uma covardia imensa o professor que faz isso. Porque
as contas para pagar chegam para o aluno também, né? Mas enfim, cada docente faz o que acha que deve, então vida que segue, tá? Então assim, vida acadêmica, pessoal, exige reflexão, sabe? Não adianta você decorar as coisas, ir para aula sem ler nenhum texto, como eu vejo muita gente fazendo, né? Claro que às vezes não dá para ler todos, né, gente? Porque eu sou dessas também não lia todos os textos, mas pelo menos um, né? Não adianta também você fazer só o by the book, sabe? Você tem que iniciar a sua carreira pensando que você não vai fazer só aquilo que foi previsto, aquilo que o professor mandou. Nem se guiar só por um autor, não. Muito menos se preocupar só com a nota. Gente, nota na pós-graduação, assim, nem tem, né? A maioria das universidades coloca, tipo assim, A, B, C, porque nota não vai dizer muita coisa. Só diz se você for bolsista, tá? Bolsista não pode ter nota ruim, não. Não tô falando pra você ter nota ruim também, não. Senão depois vocês printam aqui e colocam assim, a professora disse que não é pra preocupar com nota. Só tô dizendo que a nota não é o mais importante, tá? Não vai pensando que só tirar nota boa vai resolver. Porque senão, vocês vão fazer todas as disciplinas bem plenos, vão colocar lá doutores, só tendo feito as disciplinas sem ter feito a tese. Como nós vimos casos já recentemente, tem um vídeo no meu canal pra contar desse caso específico, né? Então, eu quero saber se vocês têm dúvidas ou perguntas aqui, porque vocês foram comentando tantas coisas aqui no chat, que eu vou verificar aqui se tem dúvida ou pergunta, coloquem aqui, tá bom? Porque o nosso tempo, deixa eu contar pra vocês, nosso tempo já tá quase acabando, tá? Achei que passou meio rápido, né? Vocês não acharam, não? Nossa, pelo menos no meu relógio aqui já tá quase na hora de finalizar a live. E aí, assim, a Nardejane tá dizendo que pode perder a bolsa, mas a nota é consequência. Isso mesmo. Se você faz um bom trabalho, né? Se você é um aluno aplicado, a nota vai ser uma consequência. Bem lembrado, bem certo isso. E aí, o que acontece? Eu trouxe essa série de orientações para vocês, porque tudo que eu falei aqui, eu desconheço algum livro que fale, tá? Em especial, algum livro que fale sobre, para você planejar a sua carreira, muito com base nos seus objetivos de vida. Ah, deixou pergunta na caixinha, nem sei como é que olha isso, deixa eu ver. Ah, tá, aqui, achei. Como é que eu faço? Eu clico aqui e ela vai aparecer? Ah, parabéns, acertei. Só que não deu para ver a pergunta toda. Brito, aparece aqui, Mariela, eu faço pesquisa em geofísica nuclear, é uma iniciação científica sem bolsa e descobri que gosto muito, mas não tem o resto aqui da pergunta por algum motivo. Mas ó, ele faz iniciação científica sem bolsa. Gente, quando eu estava na graduação, eu quis muito fazer iniciação científica, mas na minha instituição, para o meu curso específico, não tinha. Eu até cheguei a fazer um projeto nessa área, mas a gente não conseguiu a bolsa. O meu curso era novo, a gente não tinha muita disponibilidade, quer dizer, não tinha disponibilidade de bolsa. E na época não tinha nenhuma ideia de como é que a gente fazia a iniciação científica voluntário, sabia? Então eu acabei que eu fiz vários estágios voluntários, mas iniciação científica não. O Eudorivaldo tá dizendo aqui, faz um e-book, Mari, em breve, aguarde, quando eu tiver tempo. Então, tem mais gente aqui, ó. Ele tá perguntando aqui, já vi que a pós é corrida. Você publicou seus artigos durante o curso ou já depois de defender o trabalho? Então, no mestrado, eu publiquei tudo depois. A minha dissertação de mestrado já foi em formato de artigo, mas as publicações, só tinha lá as submissões, né? Eu fiz a publicação só depois. No doutorado, não. Na UNB, você precisa ter pelo menos um artigo aprovado para poder, pelo menos no meu programa, né? Um artigo aprovado e publicado já para você marcar sua defesa. Então, parte dos artigos eu publiquei durante o doutorado, outra parte publiquei depois. Não tem uma regra, assim, você tem que ver com o seu programa de pós, tá bom? Então, gente, acho que vocês precisam pensar nisso, né? Como é que eu vou começar a minha carreira acadêmica sem pensar nos meus objetivos, sem pensar se eu tenho tempo para isso, sem pensar se o meu tema, de fato, está de acordo com a realidade que eu quero depois. Vejam só, imagina se eu tivesse feito a minha especialização em jornalismo econômico, por exemplo. Eu teria que ter feito meu TCC lá da graduação na área de jornalismo econômico, né? Ou se eu tivesse feito o meu TCC em jornalismo televisivo. Mas eu não quero trabalhar com televisão. Não faz o menor sentido isso.
Você tem que pensar, quando você escolhe o tema, né, da sua carreira acadêmica, você tem que pensar lá na frente. Como é que eu vou escolher um tema que não tem relação nenhuma com aquilo que eu quero fazer daqui 2, 3 anos? Não precisa pensar na vida inteira, não, porque não dá tempo, né? Não dá tempo da vida inteira. Mas pensa daqui 2, 3 anos. Esse tema aqui me ajuda em alguma coisa? Me ajuda no emprego que eu quero ter? Me ajuda profissionalmente? É isso, gente. Tem que ser realista, tá? Deixa eu ver mais um comentário que chegou aqui. A Nina tá dizendo, também não tive acesso à iniciação científica na UFV. Mari, um beijo pra você também, querida. Gente, eu não tô conseguindo ler todos os comentários por algum motivo. Mas acho que vocês sacaram, né? A importância de... o Lucas tá dizendo aqui, os alunos acham que o mercado é fértil. Então, o mercado não é fértil, gente. E o Dorivaldo tá dizendo que trabalha e estuda... E, em alguma medida, a pandemia ajudou ele a ter mais tempo. Né? Enfim. E como é que eu quero encerrar essa nossa primeira aula da nossa semana acadêmica? Vocês pensem como adultos na vida acadêmica, tá bom? Pensem que não adianta só você ser apaixonado por um tema, escolhê-lo para fazer a sua carreira acadêmica nele. Porque só amor, quer dizer, só a paixão, né? Nossa e tal... Eu não sei se só a paixão vai sustentar todos os desafios, todas as dificuldades que eu listei alguns para você aqui, tá? Então, pense muito objetivo e friamente como é que esse tema vai te ajudar, sabe? Faça as conexões certas, veja quem da sua área trabalha com esse tema, pergunte para essa pessoa, veja a carreira dela, peça conselhos, não fique iludido acreditando que da forma que você fizer, o jeito que você quiser, o mercado vai abraçar a sua pesquisa porque você é muito especial. Não, porque não é, tá bom? Essa nossa aula é a primeira da nossa semana acadêmica, onde eu tô trazendo conteúdo útil nesse Setembro Amarelo, mês de prevenção ao suicídio. Lembrem daquilo que eu sempre falo, que existe vida além da vida acadêmica. E você não precisa acabar com a sua vida para se formar pesquisador. A formação do pesquisador brasileiro, ela não precisa ser só choro e ranger de dentes. Não à toa eu tô desde 2017 apresentando para vocês conteúdos relacionados à vida acadêmica para que vocês tenham orientações bem objetivas e práticas sem ficarem iludidos, tá bom? Quero que vocês comentem aqui a opinião sobre essa nossa primeira aula, que já chegou ao final, tá bom? Podem deixar aqui nos comentários as suas dúvidas. Essa aula ela não vai ficar disponível aqui no Instagram, tá bom? É para quem chegou aqui e conseguiu se programar para estar presente o tempo inteiro. Tenho também que avisar para vocês o seguinte, a aula de sexta-feira eu vou alterar o horário, tá? Porque o horário saiu 8h15 da manhã, não é? Mas é 8h15 da noite na sexta-feira, isso mesmo. Então, se você que tá aqui, eu vou botar a arte direitinho, a arte nova com o horário correto. E aí eu peço a gentileza de você espalhar para as pessoas que você conhece, que a gente vai falar sobre o orientador, tá bom? Nessa semana acadêmica, nesse mês de Setembro Amarelo, nossa próxima aula é sobre o orientador. Então, eu quero agradecer muito a atenção de vocês. Vocês podem acessar aos meus conteúdos, tanto aqui no Instagram, quanto no youtube.com/marielaoficial. Eu tô também com o Telegram, o link do Telegram tá aqui na bio do meu Instagram, vocês podem acessar por lá também. Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Compartilhem a nossa arte da semana acadêmica para que mais pessoas possam ter acesso ao nosso conteúdo. Saibam que eu fico muito feliz com todos os retornos que vocês têm me dado ao longo desses mais de 3 anos que eu tenho construído conteúdo sobre esse tema, tanto aqui quanto no YouTube, tá bom? Espero que vocês tenham gostado
Espero que mais que tenham gostado, né? Muita gente pode ter ficado super bravo com as coisas que eu falei, mas espero que o conteúdo seja útil para facilitar a vida de vocês, tá bem? Chama mais gente para participar das nossas 4 lives. Sexta-feira vai ser 8h15 da noite, segunda-feira da semana que vem e quarta, 8h15 da manhã. Vida Acadêmica Sem Mistérios, tá bom? Em breve vai sair minha Masterclass, Vida Acadêmica Sem Mistérios. Quem quiser saber mais, pode mandar, saber em primeira mão, né? Pode mandar e-mail para marieladeoliveiracosta@gmail.com. Fiquem com Deus, pessoal. Até a próxima, ok? Tchau, tchau!